Boa noite a todos. Que bom tê-los aqui novamente, né? Estamos começando nossa live de quinta-feira, né? Todas as terças e quintas estaremos aqui sempre recebendo um convidado especial para bater um papo, né? Sobre literatura, sobre cultura, jornalismo, novela. Nós vamos estar falando sobre tudo isso. E hoje eu vou receber uma pessoa muito especial, né? Uma pessoa que eu tenho um carinho enorme, acompanho a carreira tem muito tempo que eu acompanho, desde que eu era criança. Eu vou receber hoje com muito carinho o Leão Lobo, vou chamar, que ele já chegou aqui, e vou chamá-lo agora para ir todos com a gente. Vamos aguardar o Leão. E enquanto ele chega, né, nós estamos aí recebendo sempre, né, vários convidados, todas terças e quintas. Tem muita gente boa. Oi, querido. Ido, tudo bom? Tudo bem? Que bom. Maravilha. Né, primeiro, quero te agradecer, como sempre, né, o seu carinho, a sua disposição, a sua atenção para comigo, né, e agradecer muito por ter aceitado esse convite, né, Bom, para bater esse papo. É uma honra mesmo para mim, né, poder conversar com você, né, e falar um pouquinho para o público sobre, né, seu trabalho, sobre seu ponto de vista, sobre algumas situações. Muito obrigado. eu que estou agradecido aqui, quero, né, de público dizer que eu adoro Minas Gerais, adoro você, então estou muito feliz de estar aqui com você falando. Ontem eu fiz uma para a TV Ponta Negra e Hum. disseram que eu falei muito e que não deixei o entrevistador fazer pergunta. Então, hoje eu vou ficar mais quietinho. Deixa eu te. Não, mas você fica à vontade, né? E já que você gosta tanto de Minas Gerais, vem em BH um dia comer um pão de queijo, tomar um café, Com né? certeza. A Mas, última Leão, vez que eu tive que ah, encontrar fui num restaurante bárbaro, eu não vou lembrar o nome agora. E aí encontrei lá a Fernanda Takai com a família dela. legal, muito bom. Mas é o seguinte, Leão, eu tava, já sabia algumas coisas sobre você, né? Mas eu fui pesquisar mais fundo, né? Que é você pra gente conhecer melhor as pessoas e hoje, né, a internet nos proporciona, né? Poder saber mais sobre as pessoas e tudo. E o seu sonho, né, ainda na década de 70, era ser ator, né? Hoje você também atua, mas o seu sonho naquela época era ser ator mesmo, né? Eu sou ator até hoje. Sim, hoje você atua, mas naquela época especificamente você já queria ter começado, né, pelo que eu li, né, começado como ator mesmo, né? Eu queria ser só ator. Eu Ah, não queria. E, mas minha mãe falava que não era profissão, que ator não era profissão. Então, tinha que ter um trabalho. E aí, como meu pai era jornalista político, meu irmão era jornalista político, eles achavam que o jornalismo é que era a profissão. Então, meu irmão um dia estava conversando com a minha mãe e na copa, assim, né? Aliás, na cozinha. E eu estava na copa e eu ouvi a conversa e eles falavam assim, bom, se ele quiser trabalhar mesmo, ele está fazendo comunicações, tem uma vaga de repórter lá num jornal pequeno que eu colaboro. Meu irmão trabalhava no Jornal da Tarde, ele era editorialista e colaborava nesse outro jornal semanal. E aí ele falou assim, ó, tá aqui o cartão, tem vaga de repórter. Lá. E jogou o cartão assim. Antes até de acabar a conversa, eu enfiei a mão pela porta, assim, pelo vão da porta, puxei o cartão e saí de fininho, fui até o endereço lá, esse jornal, que era em Pinheiros, aqui em São Paulo, e falei que queria fazer um teste. Fiz o teste, passei, e isso foi uma sexta-feira. Na segunda-feira eu comecei a trabalhar como repórter, mas não tinha noção do que era ser repórter. Eu fui aprendendo e tive uma imensa escola. Só para você ter uma ideia, você que é ligado em literatura, o editor do jornal, hum, dono do jornal, era o Raduan Assar, o autor de Lavoura Arcaica. Né? Então, imagino que eu aprendi com ele. Ele pegava o texto, ele fazia assim, tá bom, mas eu acho que você pode fazer melhor. Dá uma olhadinha, dá uma relida. E aí você ia, tá? Ele bordava, o jornal era semanal, mas a hum. gente saía às 2 da manhã, 3 da manhã,
porque a gente ficava, fazia matéria, reescrevia. Eu aprendi, foi uma escola mesmo de jornalismo para mim, o Jornal do Bairro, que era numa época da ditadura, e o nome já era uma figura, vamos dizer, de linguagem, né? Era Jornal do Bairro e não Jornal de Bairro, né? E aí passava como um jornal de bairro e com isso eles podiam fazer matérias políticas seríssimas. Tinham lá os grandes nomes do jornalismo político, inclusive o meu irmão, né? E aí que eu fui entender, trabalhando lá, eu fui entender o que era uma redação e tal. E aprendi muito, muito, muito. Eu fiquei 4 anos e meio nesse jornal, até ir para o Jornal da Tarde, e aprendi tudo que eu sei. Depois eu fiz faculdade de jornalismo, porque eu queria ter o diploma, fiz na Casper Libero, mas aprendi muito mais trabalhando. No começo, né, essas pessoas experientes, esses lugares que a gente passa, né, são essenciais, né, são uma fonte assim muito rica de aprendizado, né, e a gente acaba aprendendo muita coisa na prática, né. Agora, você já começou com jornalismo de TV e famosos, ou naquela época você fazia qual Não, segmento que você cobria? foi fundamental para mim, porque eu comecei mesmo como foca, né? Como estava no barro. Como era um jornal que tinha uma parte de bairro, eu comecei cobrindo isso. Então, buraco de rua. Aí eu aprendi como os políticos eram canalhas, porque eu ia entrevistar o morador do bairro e ele dizia: tem um buraco que está aqui há 20 anos, a gente pede para fechar, não fecha. A gente pede para asfaltar, não asfaltam. Aí eu ia falar com o político. Aí o político me abraçava, me levava para tomar cafezinho, né? E nessa época o Paulo Marcum, o grande Paulo Marcum, também fazia a mesma coisa que eu, só que na Folha de São Paulo. Então nós nos conhecemos, amigos aí. E, era impressionante, porque eles só enrolavam. E aí eu descobri isso, né? De como era. Conheci Paulo Maluf e vi a figura que era Paulo Maluf, né? Antes ainda dele ser prefeito de São Paulo pela primeira vez. Ele era diretor comercial da Associação Comercial, presidente da Associação Comercial, e eu já via como é que ele funcionava, né? Ele ouvia as pessoas falando: eu preciso disso e tal. Ele ia andando, fazendo adeuzinho para todo mundo e ouvindo. Aí chegava no palco, ele falava tudo que as pessoas queriam ouvir, mas só falava. Entendeu? Eu percebi como é que era o jogo político todo. Então, aprendi muito nessa época. Eu fiz política, eu fiz polícia, eu fiz economia, que eu odiava, eu fiz futebol, né? Entrevistei jogadores, até variedades, porque eles sabiam que eu gostava de variedades, então eles me deixavam fazer umas entrevistas semanais com pessoas. Eu entrevistei nessa época, só para você ter ideia, fiquei amigo dela, Elis Regina, Hebe Camargo, que é amigo dela também, Dercy Gonçalves, que depois eu fiquei Só amigo da gente família. fera. São pessoas incríveis, então foi um momento glorioso mesmo para mim. Depois, quando fecharam o jornal, foram para Brasília, eles queriam que eu fosse para ser editor lá, mas eu já desconfiava que Brasília tinha alguma coisa esquisita. Era na época da ditadura, ele era presidente, e eu falei assim: eu não quero ir para esse lugar. E aí eu pedi para eles para me demitirem, e aí eu fui para o Jornal da Tarde, onde eu aprendi muito. Então, Leão dispensa, né, gente? Apresentação, todo mundo conhece muito bem, mas ele é jornalista, apresentador de televisão, radialista, ator e agora eles estão te classificando como blogueiro também. Mas e no rádio? Como que foi? Quando você começou no rádio? Então, Ou na você não chegou verdade, a fazer muita coisa no rádio? Fez, né? principalmente antes da televisão, eu, nos anos 70 mesmo, já comecei a fazer rádio com o Darcio Campos, que era mineiro, e que era uma graça que fazia. Não sei se você não vai lembrar disso, que você é muito jovem, mas ele tinha um programa que ele fazia, conseguia fazer igual a ele. Ele separava os dedos assim e falava assim: geração constante
Eu não consigo, ó. Geração Chante. Ele era bem famoso mesmo. E ele me levou para fazer fofocas no programa dele. Logo em seguida, o Marcos Baby Durães, que também foi um grande radialista, depois ele foi para o Paraná, e ele tinha um programa chamado Rola Gazeta, na Rádio Gazeta. E ele me chamou para fazer o programa dele. Lá no programa dele, tinha um editor de política, que era o Carlos Brickman, que já me conhecia desde menino, porque trabalhava com meu irmão no Jornal da Tarde. Carlos Brickman, um dia acabou o programa, me ligou e me convidou, falou assim: Leão, eu vou assumir amanhã a Folha da Tarde e eu quero que você seja o meu crítico de televisão e o meu colunista de televisão. Você topa? Eu lembro que eu levei um susto assim na hora e falei assim: peraí, vamos conversar. Ele falou: não, topa ou não topa? Eu falei: topo. Eu falei: mas lá já não tem o Ferreira Neto, que era o Flávio Rico, né, que fazia, mas aí ele falou assim: tem. Eu falei: então, mas e aí? Ele falou: não, o Ferreira Neto faz a coluna do Ferreira Neto, eu quero uma coluna de televisão, entendeu? Eu falei: acho que sim. Aí mandei uma coluna para ele, nesse mesmo dia, à tarde, eu escrevi e fiz uma crítica. Estava acabando uma novela chamada A Gata Comeu, que era já uma versão da Barba Azul, da Ivani Ribeiro, essa da Barba Azul com a Eva Vilma na e aí era com a Cristiane Torlone. E aí eu fiz a crítica do último capítulo, que era uma novela que eu conhecia muito, Ivani era a minha paixão, né? E você sabe que eu vi escrevendo isso, que a Ivani era a novelista do Brasil, né? E aí eu fiz a crítica e em seguida começou uma do Walter Negrão chamado Livre para Voar, no dia seguinte, que era com a Carla Camurati e o Tony Ramos. Bom, enfim, aí eu entreguei essa coluna e essa crítica. No dia seguinte, de manhã, cedinho, o Carlos Brickman me liga e fala assim: garoto, você é um sucesso. Aí eu falei: por quê? Aí ele falou assim: bom, primeiro porque não para de chegar fax aqui elogiando a sua coluna. E segundo, porque o Ferreira Neto veio aqui pedir sua cabeça. Eu falei: isso é bom? Ele falou: isso é ótimo. E aí, a partir desse dia, eles me transformaram num sucesso, né? Então, acho que em 3, 4 meses, a minha coluna era a mais lida da Folha da Tarde. Aí o Ferreira Neto fez o seguinte: proibiu que eu vendesse a minha coluna pela agência Folhas, porque ficou com... Mas como eu trabalhava no Jornal da Tarde também como repórter, eu tive a ideia, eu falei: bom, vou propor, acho que pode, né? Pegar a mesma coluna que eu escrevo para a Folha da Tarde de São Paulo e vender para o Brasil todo via Agência Estado. E lá na Agência Estado fui super bem aceito, eles adoraram. Em poucos meses, minha coluna estava no Brasil inteiro, inclusive aqui, em Minas, no estado de Minas, e depois no Hoje em Dia, né? E logo, segundo eu, também uma das colunas mais rápidas. Então, é um prazer enorme. Não, e você já passou por grande emissora, né? Além do SBT, que você está atualmente, pela Gazeta, pela Band, CNT, né? E em diversos programas, e você se tornou ícone, né? Você está entre esses veteranos, né? Os divos, né? De cobertura de famosos e TV, né? Já é uma referência sempre que se fala nisso, né? E quem está começando agora, né? Pode até não assumir, mas sabe que se inspira no seu trabalho, né? Que sempre foi muito expressivo, né? Igual você falou, eles não te fizeram sucesso, você se tornou um sucesso porque você realmente é bom, né? E, mas aí o que acontece? Você recebeu o convite, como você já contou, né, para fazer esse tipo de cobertura, mas para ficar a gente tem que se apaixonar por qualquer coisa. Você se apaixonou por esse mundo das notícias de TV, de celebridade, variedades em geral, né, que é, né, o que você gosta muito de fazer, inclusive ser convidado, né, sempre que é uma emissora quer lançar um programa sobre isso, já pensa logo no Leão, né? Você sabe que na verdade, eu fui caminhando para isso, né?
porque eu era o que eu queria, né? Eu queria fazer esse tipo de coisa. Nunca imaginei que alguém percebesse isso, como o Carlos Brickman percebeu e me lançou e tal. Mas era meu sonho, né? Já lá no Jornal da Semana, no Jornal do Bairro, quando eu fazia essas matérias com os artistas, tal, já era o que eu queria fazer, né? Então foi, sabe assim, quando junta a fome com a vontade de comer, então deu muito certo, né? Mas você sabe que eu comecei na TV, pouca gente sabe disso, como ator, fazendo uma novela infantil na TV Gazeta aqui de São Paulo. Era uma novela chamada Vila Arco-Íris. Olha só a nem se falava em arco-íris com o negócio de gay, Sim. nem falava também ainda em. Estavam começando a falar sobre essa coisa do verde, da ecologia, e eu era o verde do arco-íris. Olha, era uma novela ao vivo na TV Gazeta. Eu Olha, era o verde, o amarelo, tinha todas as cores. E tinha uma casinha onde eu morava, de madeira, que era o cenário, e sim, e tem uma história maravilhosa. Um dia a gente tinha um capítulo, a metade do capítulo a gente decorava, a gente lia o capítulo no mimeografado. Você não é do seu tempo. O capítulo era eu lembro, mimeografado, sim, do mimeógrafo. cheiro de álcool, né? E, E mal dava para ler direito. E a gente decorava metade do capítulo. E aí, no intervalo, a gente decorava a segunda parte, porque a gente recebia em cima da hora o capítulo. E aconteceu uma coisa curiosa um dia. A gente estava assim, sentado no cenário, decorando a segunda parte do capítulo, e estava no comercial. Só que o comercial era curtíssimo. E aí, de repente, quando eu olho assim no monitor, a gente estava no ar, todo mundo sentado no chão decorando. E eu falei, está no ar. E aí todo mundo começou a ver, puta que pariu, tá no ar, tá no ar, tá no ar. Foi aquele escândalo, enfim, foi pro ar aquela coisa do bastidor, né? Porque era ao vivo, né? Eu tive essa, quer dizer, já apesar de eu não ser veterano da televisão, eu comecei um pouco depois, mas eu peguei essa coisa ainda de fazer uma novela ao vivo, e foi todas as emoções possíveis disso, né? E eu tinha o maior carinho, maior emoção de estar com essas pessoas. Até hoje eu sou amigo de Lolita Rodrigues, era amigo de Hebe, Nair Belo, essas pessoas que foram as pessoas que criaram a televisão no Brasil, né? eram, Gosto muito eram televisão. deles, né? E aí a minha amiga, enfim, era lindo, era um momento. Então eu tinha paixão por isso. Aí eu descobri que o ser jornalista não era ser um jornalista só de política, como meu pai era, ou como meu irmão. A minha antipatia pelo jornalismo era porque eu achava que era só aquilo, né? E que era chato. Aí eu fui indo para esse caminho da variedades e me apaixonei, claro. E antes da gente voltar para variedades, né, já que você falou sobre o seu trabalho de ator nessa primeira novela, o que mais você fez? Foi ano passado retrasado, você ficou em cartaz com uma peça, né, em São Paulo, né? Essa é uma comédia do além, Sim. né? Paju, uma comédia deliciosa. Eu fiz durante um ano e meio essa peça. A gente viajou, fez São Paulo, depois viajou e foi muito legal. Foi uma experiência maravilhosa, dirigida pela Carla Fioroni, que fazia a bruxinha lá que agora vai entrar no Chiquititas de novo. Ela faz a Bebel lá do orfanato, né? E que é uma atriz maravilhosa, tinha feito Trair e Coçar e tal, e ela tem uma experiência grande com comédia, e ela dirigiu a gente lindamente. Mas eu fiz muita coisa, eu fiz uma peça chamada Um Lobo na Madrugada, com a Roberta Close, que foi uma experiência maluca da minha vida, porque ela não era atriz, então foi uma coisa muito louca. Mas eu tinha outros dois bons atores no elenco e tal. E fiz também A Dama das Camélias, o clássico, né? Com toda a pompa que exigia um clássico, né? Do Alexandre Dumas. Fiz. Ai, eu fiz tanta coisa. Fiz uma peça com a Mama Brusqueta,
e com a Lívia Andrade. Eu era namorada da Lívia Andrade, galã da peça, ela era mocinha, e a Mama era minha mãe, e tinha o Carlos Capelletti também. Aconteceu com Shirley Taylor. E estreei na TV, no teatro, aliás, agora em maio, fez 47 anos que eu estreiei. 47 anos de carreira, tanto no jornalismo quanto no teatro. E eu fui dirigido pela Cleide Diáconis, olha que maravilha, na companhia Cacilda Becker, que ela era irmã da Cacilda, né? E foi minha primeira peça, O Jardim dos Amores. E dirigi muitos infantis, ganhei um prêmio como melhor espetáculo infantil, que era Foi Assim que a Putaria Quase Chegou ao Fim. E foi um espetáculo lindo, que a gente ganhou o prêmio de melhor espetáculo infantil do ano, o prêmio Mambembe. Teve muita coisa linda que eu fiz no teatro e quero continuar fazendo. Assim. Agora, Leão, você vem, né, dessa geração que antes não tinha internet, igual tem hoje e tudo. Eu não gosto de usar, muita gente usa a expressão, um jornalista de fofoca. Eu não gosto de usar essa expressão. Eu já notei que você usa a expressão variedades, eu uso a TV, famosa TV, porque eu acho que inclui tudo isso. Né? E naquela época você tinha suas pulguinhas, né, as famosas pulguinhas que tem até hoje, né, que são as fontes, né? Mas hoje, você acha que hoje, com essa questão da internet, né, essa explosão dos artistas nas redes sociais, onde às vezes eles expõem, né, o café da manhã, né, expõem toda a vida de certa forma, você acha que isso enfraqueceu um pouco, né, as notícias sobre, né, sobre os famosos principalmente? Eu não acho que Tem uma travadinha, problema de conexão. Vamos aguardar ele destravar, gente. Daqui a pouco o Leão volta. Aí, voltou. Você podia repetir de novo, porque travou? Sua conexão está começando a travar. Então, eu acho que não ficou, não enfraqueceu, como você perguntou. Eu acho que modificou, né? Porque hoje, então, antes eles me processavam toda hora, porque não pode falar isso, não pode falar aquilo, quem é que descobre, entra na minha intimidade, que não sei o quê. E hoje eles expõem a intimidade muito mais na internet, né? Até além da conta, às vezes. Então, hoje a fofoca ficou um pouco isso, né? Quer dizer, você pegar aquilo que vai além da conta, né? Do que eles expõem ali, e às vezes deixa escapar algumas coisas. Enfim, modificou, mas eu acho que não enfraqueceu, né? Acho que isso nunca vai deixar, porque todo público tem curiosidade de saber como vivem seus ídolos, quanto ganham, o que fazem nas horas vagas, como é que se relacionam, né? Então, essas coisas vão estar sempre aí, né? Salários, enfim. Sim. Você prefere antes ou agora? Né? Porque antes tinha todo aquele mistério. Por exemplo, se você, né, que já foi colunista de jornal, de revista, que hoje, assim, né, antes a tiragem eram milhões, né, hoje a tiragem é bem limitada das revistas e jornais que sobraram. Por exemplo, aqui mesmo em Belo Horizonte, a gente tinha em Minas, né, nós tínhamos vários jornais que eram pioneiros e disputavam, hoje restaram 2 ou 3 só. E aí todo mundo ficava esperando semanalmente ou diariamente, nossa, o que vai acontecer, né? Os resumos da novela, a notícia desse ou daquele, né? Tinha mais essa expectativa. E hoje, né, a pessoa dá, mas às vezes, igual eu comentei, às vezes já saiu na rede social. Você prefere antes com esse mistério todo ou agora? Ficou mais fácil? Era mais saboroso, né? Antes tinha aquele frescor de você descobrir as coisas e tal. Hoje não é tão assim, né? Porque hoje, na verdade, a gente comenta coisas que eles mesmos fazem e que eles mesmos postam. Modificou, como eu falei. Eu talvez preferisse antes, porque dava mais trabalho, mas era melhor, era mais saboroso, né? Hoje em dia, ficou tudo meio fácil demais, eu acho, né, para o jornalista. Então, aliás, tem muita gente que nem é jornalista, né? Tem um blog desse, um site desses, que dizem que o cara ganha milhões e que ele vive de botar manchetes sensacionalistas, né? Sim, está tendo demais. Nem,
tem nada a ver com o título que ele botou. E as pessoas compram um título falso, né? Então, vive denunciando, mas não adianta, porque não existe uma regra, um rigor, mas nem jornalista ele é, esse rapaz, né? Agora, existem alguns que são muito talentosos também e que estão aí fazendo o que eu comecei a fazer, que a Sônia Abrão começou, que o Nelson Rubens, e que hoje fazem também muito bem e tal. E existem aqueles que você soube recentemente de um caso de um que é jornalista, infelizmente, mas que vive de chantagear os artistas, né? O que é uma coisa lamentável, né? Por falar nisso, Leão, você acha que a atitude dessa pessoa que você citou aí, né, amedronta as fontes? Por exemplo, vamos supor que eu fosse sua fonte e te mandasse áudio te contando as coisas, né? Você acha que as pessoas vão ficar mais com receio? Se eu brigar com o Leão amanhã, ele vai pôr tudo isso, né? Porque as pessoas passam a julgar de maneira genérica, né? Generalizada, na verdade. Você acha que essa atitude dele pode ter causado medo e atrapalhar o relacionamento dos jornalistas com as fontes? Eu acho que é mais prejudicial nem é com as fontes, mas é com a credibilidade mesmo da categoria, né? Que isso que ele faz não tem nada a ver com jornalismo. Ele pode até ser jornalista, mas isso que ele faz não tem nada a ver com jornalismo. Jornalismo você ouve os dois lados, essa coisa toda, e não essa coisa de chantagear, né? E é bom deixar bem claro isso, né? Eu acho que isso é muito sério. Já houve uma época aí atrás em que o nosso diploma deixou de ser importante, né? Deixou de ser respeitado. Então, porque algumas empresas quiseram assim e fizeram tanta pressão que acabaram tirando o valor do nosso diploma. Não, eu não acho, por exemplo, que como eu falei, tem alguns que nem são jornalistas e que são talentosos. Eu não acho que o diploma faça um jornalista, mas eu acho que o diploma defende o jornalista, protege o jornalista, né? E eu acho que isso é que tiraram da gente. Então, isso eu acho muito ruim, né? Mas, infelizmente, a gente só com uma categoria unida, com um sindicato unido, é que nós poderemos voltar a ter o nosso diploma respeitado, né? Então, vamos ver se a gente consegue isso no futuro. Mas é uma coisa terrível, porque mistura o joio com o trigo, né? E é preciso que a gente separe bem as coisas, né? Porque uma coisa é jornalismo, outra coisa é chantagem. Isso é coisa de bandido. Eu estava conversando numa live que eu fiz anteriormente, né, há 2 semanas, com o Alessandro Bianco, né, e eu fiz exatamente essa pergunta para ele, né, sobre essa questão exatamente dessa mistura toda, né, de ter certos jornalistas, né, que por dar notícias, né, sobre variedade, famosa TV, né, às vezes ele quer se colocar acima da notícia, ele quer ser mais que o artista, né? E isso tem acontecido muito, né, Léo? Isso é um estrelismo. Se descobriu que isso vem de jornal, que isso vem de revista, que isso dá seguidores na internet e tal. Então as pessoas enlouquecem, né? E começam a querer aparecer mais que o próprio artista. É que nem entrevistador que não deixa o entrevistado falar, né? Que não é o seu caso. Né? Então, é isso. Eu acho que você tem que ter a dimensão exata do que é que você está fazendo, do que é o seu trabalho e tal. E muitos não têm isso, né? Querem aparecer demais. Esse menino que você citou aí, o Lubianco, eu sou fã dele, porque ele é na medida, né? Ele sabe exatamente o valor do trabalho dele, ele tem fontes maravilhosas, ele é bacana mesmo. Não conheço pessoalmente, mas sou fã. E pude agora nessa época de quarentena, né? E pude ver que ele trabalha sério, né? Agora, tem muito picareta na área, né? Muita gente aí querendo aparecer. Em toda a área tem, né, Leão? Em toda a área. Tem, é verdade. Né? Seja... Agora, né, com essa coisa da pandemia,
a gente tem visto que tem um monte de picareta, né? Vendendo aparelho falso, enfim, picareta tem em todo lugar, né? O pessoal que está aí, nossos seguidores, meus, do Leão, se quiserem mandar algumas perguntas, daqui a pouco a gente responde. Pode mandar aí, tá, gente? Tem muita gente mandando mensagem ali, Leão, né, te elogiando, que te amam, que gostam muito do seu trabalho, né? Agora, vem cá, antes de a gente passar para a próxima parte, você quer perguntar alguma coisa? O jornalista sempre gosta de perguntar, porque eu sou só mediador, não sou jornalista, eu sou só escritor. E aí, quando surgiu esse projeto da live, né, como eu sou o editor responsável pela editora, né, eles decidiram, apresenta você e tudo. E eu fiquei meio inseguro, mas eu acho que está indo bem. Né, mas a minha função não é, eu não sou jornalista, eu sou escritor, e eu queria mais um tom de bate-papo mesmo, não né, só de entrevista, embora né, eu acho que uma entrevista sempre acaba sendo diferente das outras, e as perguntas sendo diferentes, então vai né, revelando mais a pessoa para o público, né? Olha, você sabe que eu acho que você é um grande escritor, um grande novelista, e, a minha pergunta é justamente isso. Como é que está na justiça o caso de vocês lá com o Agnaldo Silva? Leão, ia ter uma audiência agora dia 24 de junho, né? Mas essa audiência foi adiada para 13 de agosto. É uma audiência de instrução e julgamento, né, onde serão ouvidas as partes e as testemunhas. É o primeiro processo né, que tramitou, onde eu sou réu e autor, que eu fiz a reconversão, e o Aguinaldo e a casa Aguinaldo Silva também são réus e autores. Né? Então ali já tem as testemunhas todas né, que vão ser intimadas para ir, e é uma audiência de instrução e julgamento, ou seja, se não houver um denominador comum, diante do que está lá no processo apresentado, o juiz vai dar a sentença. Né? A Globo foi intimada para que em 15 dias ela. Isso é um despacho público, então eu posso falar que o processo não é segredo de justiça. Para que em 15 dias ela apresente todos os contratos referentes à obra, né? E assim, não ficou muito claro que contratos são esses, são só os contratos, né, os documentos né, sem validade que nós assinamos, ou se tem também os contratos referentes ao Aguinaldo Silva. Mas, enfim, está em andamento, né, e se a pandemia deixar, em agosto a gente né, vai ter uma definição né, de como vai ficar essa situação. Mas está em andamento por enquanto. Um pouco de raiva dessas coisas da imprensa, e começa um caso, né, dão manchetes, e depois vão deixando o caso esquecido. Né? Eu acho que a gente tem que ir relembrando e perguntando, e temos que ter uma satisfação, né? Porque senão qualquer um vai lá e faz as coisas que o Aguinaldo fez. Né? E isso virou uma novela, né? Então muita gente tem curiosidade de saber né, sobre a situação e tudo, né? Mas ainda, né, a justiça nossa é lenta e com essa questão da pandemia, a audiência já foi adiada 2 vezes, né? Então, nós estamos torcendo, mas né, eu acredito que o cenário é muito favorável diante de tudo que está né, lá nos autos, né? Eu acho que é muito favorável. E a própria Rede Globo nos reconheceu como coautores, né? Porque em todo o último capítulo, no final, apareciam nossos nomes. Coisa inédita, porque antes a novela só acabava com a vinheta, né? E os 7 Guardiões eles foram obrigados, foi um compromisso que foi feito na Justiça, de encerrar todo dia com o nome dos 26 né, roteiristas, né, coautores da sinopse do primeiro capítulo. Essa já foi uma história. Porque, para quem não entende, uma sinopse é a novela, né? Porque a sinopse ela determina a história inteira, quer dizer. Exatamente, ali nasce tudo, os personagens, né, cenário, né, as tramas e tudo. É lógico, como a novela é obra aberta, de repente o personagem X pode tomar outro caminho, mas esse personagem X nasceu na sinopse, então não tem como descaracterizar, a não ser que faça igual, você deve lembrar dessa história, não sei se foi a Janete Creia, alguém matou todos os personagens e pôs todo mundo de novo, né? Aí são outros 500, né? Mas no caso, né? Mas assim, eu acho que foi bom né, esse caso vir à tona. Muita gente pensava na época, para aparecer isso, aquilo, não. Foi uma maneira de gritar socorro. Né? E a maneira de gritar socorro numa situação dessa é você levar a público, não tem outra maneira. Né? Porque se você silenciar, né, como as pessoas têm mais influência, são mais conhecidas, eles te afogam mesmo, eles te sufocam.
e pisam em você. Então, foi uma maneira de gritar socorro, não foi uma maneira de sensacionalizar o assunto e nem de aparecer em hipótese alguma, né? Olha daquela moça lá com o José Maria, se ela não gritasse, não tornasse público, a Globo nunca tomaria uma posição. Então, o que ela queria, ela falou, mas ela não foi para a justiça, não sei o quê. Ela não foi para a justiça porque ela só queria isso. Ela queria que a Rede Globo reconhecesse pelo que ela tinha passado, o que ela tinha passado. Né? E a Globo foi obrigada a reconhecer e a tomar uma posição. Né? E era isso, só que ela queria. Então as pessoas ficam cobrando, ela devia ter ido até o fim, não sei o que, não. Ela não queria fazer escândalo, ela não queria aparecer, ela não queria ser contratada pela Globo, ela só queria que reconhecesse o que aconteceu com ela, né? E foi. Leão, agora conta para nós aqui, qual o maior bafão que você já deu? Nesses tantos anos de carreira, aquele que você ficou na dúvida e foi polêmico e assim, você ficou sem saber se ia dar ou não. Um bafão, você pode contar? Tantos, né? Mas um Mas deles, escolhe um, o mais assim que você achou mais, né, que teve mais repercussão. para mim, foi muito importante, é que eu dei em primeira mão Hum, quando o Jô assinou com o SBT, deixou a Globo e assinou com o SBT. Eu fiquei sabendo, assim, sem querer, quase. Eu estava no aeroporto e ouvi umas pessoas que trabalhavam com o Jô, que eu sabia, comentando. E aí eu fui conferir e vi que era verdade e soltei rapidamente e se confirmou. O show teve que ir via público e assumir que tinha assinado com o SBT e tal. Então foi muito legal. Agora, bafão mesmo, eu acabei com alguns casamentos. Né? hum, Então, por exemplo, como eu tinha coluna no jornal, não sei se era no Estado de Minas ou no Hoje em Dia, nessa época, que era muito lida aqui em Belo Horizonte, então aconteceu o seguinte: o Chico Pinheiro ele estava na Band e tinha uma moça lá que fazia o jornal com ele, que eu elogiei, que ela tinha olhos azuis lindos e tal, morena de olhos azuis, tal, tal, tal. E aí ela começou a me ligar para agradecer e tal. E todas as vezes que ela me ligava, ela falava assim, ontem eu estava almoçando com o Chico e falamos de você. Eu estava jantando com o Chico e falamos de você. Eu estava num café com o Chico e falamos de você. Eu falei, essa moça está tomando muito café, almoçando e jantando muito com o Chico. Aí eu falei, mas peraí, o Chico não... Bom, eu dei essa nota. Na época, não, eu nem sabia que o Chico era casado. E eu dei essa nota. Aí o Chico, depois de algum tempo, eu soube que a esposa dele estava aqui em Belo Horizonte e eu falo aqui porque é aí, né? Em Belo Horizonte, e ela estava mudando a casa dela para vir morar em São Paulo, estava mudando os filhos de escola para São Paulo, e aí quando ela descobriu que o Chico estava almoçando e jantando todo dia com essa moça. E aí ligou para o Chico e o Chico assumiu que estava tendo um caso com essa moça. E aí eles se separaram, né? E aí ele acabou casando com essa moça, foram para a Globo depois, ficaram 17 anos casados e tal, né? E aí o Chico até hoje pensa que foi um outro jornalista que ele acha que queria o lugar dele e tal, que me contou. E eu nunca contei para ele que foi a própria. e Hoje ele ela ficou está. com raiva, não quis te ver Não, nunca mais. Acabou que ele pôde assumir o amor, né? Porque acontece essas coisas, né? não, até me procurou e falou, eu sei que a culpa não é sua, que esse é seu trabalho, você foi atrás, você descobriu. Agora, eu não vou a dizer a fonte, mas eu sei quem é a fonte. E falava sempre de um jornalista famoso que ele achava que queria o lugar dele. E eu disse, olha, só posso te garantir que não foi ele. Né? Mas não disse que era ela, porque senão eles estavam namorando e tal, não quis atrapalhar nada. Agora, é muito engraçado, porque aí acabou o casamento, né? Eu nunca conversei com a ex-mulher dele, que era uma arquiteta aqui de Belo Horizonte, mas ficou uma. Depois ele até me agradeceu, porque acabou o casamento, resolvi para ele uma questão que Acabou que resolveu o problema dele. Agora, você já deixou de fazer alguma revelação? Assim, uma coisa que ia ser muito polêmica para preservar a pessoa envolvida? Não precisa de falar o que é, não. Só se já deixou. sim, alguma coisa, alguma
sim, por conhecer as pessoas, por saber que tinham filhos, que tinham, né, essas coisas, você respeita. Por isso que eu falo, ética é tudo. Né? Ética. Por exemplo, eu acho que tem limite. Quando você vê em público, como esse outro casamento que eu acabei, no Marcos Pasquim, com a Fabiana Kerlakian, que é uma empresária aqui de São Paulo. Eu mostrei uma foto dele dando os amassos numa moça num tronco de árvore, num lugar aí do Rio de Janeiro. E aí ela estava chegando de Nova York, de uma exposição, um negócio de moda lá que ela tinha ido, um desfile, e aí ela ligou a televisão e viu eu mostrando aquela foto, porque eu tinha a foto, né? E aí acabou o casamento com o Marcos Pasquim. Falou, canalha, não sei o que e tal. Bom, aí me ligou e me agradeceu. E hoje ela é minha amiga até hoje. Né? Ela diz assim, você me salvou desse mentiroso e tal, blá, 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 né? Então, quer dizer, tem várias histórias. Né? Agora, eu acho que o limite é o privado mesmo. Né? É a casa, por exemplo, aquilo que fizeram, acho que foi o Pânico, fez com a Carolina Dickmann, foi monstruoso. Porque você não põe uma câmera na janela de uma casa para mostrar os filhos de uma artista ou a intimidade da artista. Isso você está invadindo a privacidade, né? Concretamente. Agora, quando você vê num lugar público ou a pessoa se expõe, né? Aí, desculpa, mas você que tem que cuidar da sua intimidade. Se você não cuida, né, a minha profissão é justamente ver e mostrar. E é engraçado que as pessoas falam fofoca, né? Como você falou, não gosto de falar fofoca. Quando um ministro do governo Collor foi dançar um tango com a Zélia Cardoso de Mello, não sei o quê, né? E uma coluna de política, ali era uma notícia política. Se fosse numa coluna minha, seria fofoca. Né? Então, quer dizer, isso é muito relativo. Né? As pessoas rotulam as coisas. Né? E eu não tenho problema nenhum com rótulo, entendeu? Porque ajuda a vender meu trabalho, não tem problema nenhum. Mas você percebe como existe o preconceito. Né? Então, Em todas as áreas, né? Agora vamos falar de uma coisa que eu sei que você gosta muito: novelas. Né? Você é novelista, você sempre assistiu todas, mais das 9, né? Que às vezes por causa do horário, tudo. Mexicanas, eu adoro novela mexicana. Eu também gosto de novela mexicana, eu acho fantástico, né? Aqueles clichês, né? Os clichês marcam muito. Vergonha dos clichês, né? E eles vão fundo, né? A coisa é para valer, né? Então, você nem acredita, é tão clichê, que surpreende, né? Pior que é E mesmo. agora, por exemplo, que eu estou de quarentena, eu estou assistindo as novelas bíblicas lá da Record, que eu não assisti, Sim, que eu vi as outras, então não dava tempo, às vezes, de ver todas, né? E agora estou vendo, estou adorando Jesus, por exemplo, uma novela bem feita. A outra também, o Apocalipse, apesar de ser uma novela bem sacana, né, que bota o Papa como um vilão e tal, mas, quer dizer, é bem tendenciosa, né? sim. Mas ela bem feita também, o Apocalipse, né? Na época foi mal de audiência, e acho que agora está indo, eu estava vendo hoje, que é uma das maiores audiências da Record hoje, é o Apocalipse, a reprise. Tanto aqui como fora, né? Na Argentina ela é um sucesso. Jesus, Né? Quais as 3 novelas preferidas? Esse tempo todo que você assiste novela. Vou falar de uma que marcou a minha vida para sempre, Hum, que é a Moça que Veio de hum, com lá em 1964. Foi a novela que fez o Brasil descobrir que amava a novela. hum. Era uma novela com Rosa Maria Mourinho e o Hélio Souto, a Neuza Amaral, era um elenco enorme. E era uma novela sensacional da Ivani Ribeiro. Era uma adaptação, era do Abel Santa Cruz, que é o mesmo autor de Carrossel, mas era uma novela adaptada pela Ivani Ribeiro para o Brasil, que naquela época todas eram adaptadas. Sim. E
E era uma novela que contava a história de uma empregada doméstica, chama A Moça que Veio de Longe, porque ela chegava em São Paulo, vinda do Mato Grosso, né? E vai trabalhar numa mansão de uma família muito rica, e ela se apaixona pelo filho mais velho, que é o advogado, que é o Dr. Raul. Ela era Maria Aparecida. Uma novela simples, mas era de uma emoção, e tinham histórias paralelas, bárbaras e tal, que se misturavam. Era uma novela muito bem escrita pela Ivani. Sim. E a era boa, né, do Abel também. Então, é uma novela que marcou minha vida. Você sabe que o último capítulo dessa novela, eu moro aqui bem pertinho da Igreja da Consolação. Eu estou apontando aqui para a minha janela, porque a igreja é logo aqui depois da praça. E o casamento deles, o último capítulo, foi na Igreja da Consolação. E foi tanto sucesso, que quase que eles não conseguiram gravar o último capítulo. Tanta gente que tinha na porta e dentro da igreja. Eles anunciaram, né, que iam gravar o último capítulo na igreja, então, mas super lotou, né? E foi quando se descobriu o último capítulo, acho que foi no Pacaembu, que acaba numa festa, foi assim, eu sei que foi no Pacaembu, de tanta gente que tinha. E a Excelsior descobriu que o Brasil amava novelas, o Edson Leite, e ele que criou essa coisa que eu gosto sempre de dizer, não foi a Globo que criou, que era assim, novela das 7, jornal das 8, novela das 8h30, entendeu? E foi assim, então, uma novela, um jornal, uma novela, um jornal, que essa grade, que eles chamam grade horizontal, quem criou isso, não existia isso, nem na Record, nem na TV Paulista, nem na Tupi. Quem criou isso foi o Edson Leite na Excelsior, né? Agora me conta as outras duas novelas. A outra que eu adorei, bom, tem Rock Santeiro, tem várias, mas... Porque nosso tempo está pouco, eu tenho mais umas coisas, então eu quero saber só duas, só dois nomes, sem detalhes. Depois você puxa minha orelha, que eu não estou deixando você falar, né? Vale Tudo e Vida Brasil. São ótimas, realmente. E o autor, você já me falou que eu ia te perguntar qual o autor preferido de novela, mas já falou que é Ivani Ribeiro, né? Ou tem algum outro? Mãe da telenovela brasileira, ela criou, ela sabia enredar como ninguém, A Viagem, O Profeta, tudo que ela fez foi magnífico. Eu assisti o remake, né? Eu até comentei semana passada que eu estava conversando com... Com quem, gente, que eu conversei? Foi com o Alessandro Marçoni, autor do Novo Mundo, e eu falei com ele que a novela Viagem, assisti o remake, né? Aquela novela é perfeita, né? Assim, independente da religião, né? Porque é a novela que fala sobre a religião espírita, mas nem é por isso, não. É porque a novela, a história é muito boa, né? É muito bonita. Versões, com a Eva Vilma e a Irene Ravache, e com a Cristiane Torlone e quem fazia a irmã Lucinha Lins, né? A primeira era com quem era o galã da Viagem, era o Fagundes, né? E depois foi o Tony Ramos, não é isso? As duas versões eram maravilhosas. Era o Everton de Castro e depois aquele menino que fez o... como é que foi? Foi processado pelo governo porque pegou uma verba e não conseguiu fazer o filme. Guilherme Fontes. Isso. Não é isso? O seu áudio falhou um pouquinho. Hoje eu gosto muito do João Emanuel Carneiro. Eu adoro a Rosa Bartman e o Paulo Raume, né? Acho que tem vários autores novos aí. A Glória Pires aprendeu muito, né? Essa última novela dela era perfeita, A Força do Querer, né? Tem vários, né? Tem vários aí maravilhosos. Tem muita gente boa e teve essa renovação, né? Hoje, né, como é a ordem natural das coisas, muitos se aposentaram, né? Tipo os veteranos, Emanuel Carlos, Benedito Rui Barbosa, o próprio Walter Negrão, entre outros, e está chegando a nova geração aí para dar continuidade a esse legado deles, né? Lícia Manzo, Thelma Guedes, Duca Rachid, Silvio Serçou, está chegando, está chegando. Estamos chegando. Deixa eu te falar de literatura, eu vou te falar um pouquinho. Eu queria falar um pouquinho desse livro aqui, O Viajante, ele é do Bruno Prado, é um romance sensacional, vou mandar um para você, tá? É um romance muito gostoso de ler,
é um romance contemporâneo, O Viajante, de Bruno Prado. Então, quem quiser saber sobre o livro, manda um direct aí da editora, no Instagram da editora, tá? E em breve ele vai estar em e-book, para todo mundo Eu poder. quero. E também, vou mandar para você também, Léo, ó, do Severino, A Última Ceia. Tá? É uma história de um serial killer que ataca uma igreja em Porto Calvo, é o Severino Barbosa, Severino Ramos Barbosa, inclusive ele é lá de Alagoas. É uma obra muito gostosa de ler também. Pô, Né? maravilha. Eu vou estar mandando depois para você esses dois livros. Você já recebeu os meus, né? Que eu lembro que eu mandei para você. Recebi ele? Ah, que Verdade. ótimo. Leão, você pai, é avô, né? E essa relação sua, precisa depois ficou, porque dizem que depois que o ser humano, né, tanto homem como mulher, vira avô, avó, fica todo bobo, né? É um amor sensacional, não é? Esse amor, o que que esse amor, né? O que que se tornar avô mudou na sua vida? Ah, mudou tudo. Aliás, mudou a minha vida. Imagina, você ser homossexual. Não imaginar na sua vida ser pai. Né? De repente, cai um presente do céu na sua vida. Né? Uma filha maravilhosa, que eu amo minha filha, respeito, admiro, uma mulher incrível. Aí vem essa netinha, que é a coisa mais linda do mundo, que é uma menina especial, delicada. Ela liga sozinha pelo iPad dela, você acredita, com 4 anos, ela liga para dizer: vovô, estou morrendo de saudade de abraçar você. E Não. coisas, entendeu? Então eu me pego chorando aqui de saudade dela várias vezes por dia, porque é uma paixão mesmo, é uma coisa inexplicável, né? Eu sempre imaginei a minha vida solitária, meu fim de vida, né? Solitário e tal. Nunca imaginei ter uma filha, né? E aí de repente ganhei esse presente de Deus, como eu falo, que é a Ana Beatriz, e agora a Laurinha, que é minha neta. É uma coisa. Eu só tenho pena de ir embora antes de vê-la crescer, porque ia muito acompanhar o crescimento dela. Ah, não, mas tem muito tempo pela frente. Você não vê o mestre aí, Silvio Santos? Já está quase 90. Então, hoje tem muita gente tem, né, uma perspectiva de viver mais, né? Você é um, né? Agora, vem cá, você falou aí sobre a questão da homossexualidade. Eu reparei, né, que você nunca foi assim de ficar levantando bandeira, né? Essas questões de parada gay, disso e aquilo, né? Você acha que realmente é necessário, né, a pessoa, né, que tem uma sexualidade ficar levantando a bandeira e tudo? É lógico que todo mundo tem que defender os seus direitos e tudo. Mas como que você vê essa questão? Ao contrário, eu levantei bandeira sempre. Levantou. Sou um dos fundadores da parada do orgulho LGBTI, né? E tenho o maior Olha, eu orgulho. pesquisei e não vi nada, por isso que eu, né, É, fiz esse comentário. eu sou um dos fundadores. Eu, a Marta Suplicy, aquele moço que era da Globo, que faleceu, o Carlito Maia, o Eduardo. Nós éramos 75 amigos, né? Nem todos estão amigos, mas um era amigo do outro, o outro. A gente se juntava num restaurante aqui de São Paulo, que ficava aberto de madrugada no hotel, para tomar um café da manhã de madrugada. A gente saía de festa, essas coisas, e se juntava ali. E cada um começou a trazer questões assim: nossa, meu amigo morreu, a família botou o namorado na rua, ai, meu amigo travesti estava ali, a polícia desceu porrada nele, não sei o que e tal. E a gente começou a ver que a gente tinha que fazer alguma coisa, né, para ajudar as pessoas. Que a gente era na época de um delegado aqui em São Paulo, do governo Maluf, chamado Riquete, que era um demônio. Ele pegava porrete, ia dando porrada nas pessoas, via um travesti na calçada, ele saía dando porrada, prendia, tirava todo o dinheiro, depois soltava. Então, era um absurdo o que acontecia aqui em São Paulo. E a gente estava muito mexido com isso. E aí a gente começou: vamos fazer alguma coisa, mas o que a gente pode fazer? Aí falou assim: vamos fazer uma parada igual lá dos Estados Unidos. Mas aí já tem lá, né? Vamos fazer uma coisa nossa. E aí começamos a pensar, e aí resolvemos fazer uma parada com a nossa cara, com o nosso jeito. E quando nós saímos, nós éramos 75. Hum. Baixinhos, de pano, uns pedacinhos de pau na mão. E você sabe, isso foi no lado aqui, na Praça Roosevelt, aqui onde eu moro, do lado. E de repente, no ano seguinte, era 1 milhão na Avenida Paulista.
Nossa. A repercussão do movimento que a gente fez aqui na Praça Roosevelt foi tão grande, eles nem contam como a primeira parada. Eles contam a primeira lá na Paulista, porque já tinha 1 milhão de pessoas. Mas eram 75 pessoas. E tinham 200 PMs em volta da gente. Olha a loucura. Tinha mais PM do que manifestantes. E aí, mas como foi uma manifestação de amor, de alegria, né? Então não aconteceu nada, não fez nada, todo mundo comentou, e aí no ano seguinte aquilo floresceu. Né? Eu tenho um orgulho de contar essa história, porque eu acho que o mundo LGBTI mudou, né, depois desse início da parada. Hoje parece assim, para que levantar bandeiras? Talvez hoje, talvez nem precise, mas eu acho que ainda precisa. Mas tudo isso que a gente conquistou nesses 20 e poucos anos de parada é uma coisa incrível. Eu estava um dia aqui no posto, em frente à minha casa, sentado ali e tomando um café, de repente, que tem uma loja de conveniência, e de repente parou um jipe cheio de rapazes e moças. E quando eles vieram e gritaram assim, não, logo, eu estremeci como se eu fosse apanhar. Porque eu falei, meu Deus, entendeu? E fechei até meu olho, assim, achando que eu ia apanhar. Porque eu estava acostumado, assim. Eu várias vezes fui espancado na rua por ser homossexual. Né? E a ponto, assim, de quase me matarem, eu ficar todo ensanguentado, essa coisa toda, chutarem minha cabeça e tal. Ô, E Leão, aí, é o seguinte, porque nós temos só um minuto, vamos fazer o seguinte, o papo está muito bom, né? E aí eu vou encerrar e a gente volta só para finalizar, você acabar de contar essa história. Aí eu convido todo mundo que está aí para voltar com a gente daqui a 30 segundinhos, tá? Então eu vou sair. Oi? todo mundo me perguntando da mama, a mama está ótima, está curando o câncer, está bem melhor mesmo, já está quase voltando aí. Tá. Então eu vou encerrar aqui, Léo, e nós vamos voltar agora para a gente conversar só mais uns 10 minutos, você acabar de contar essa história aí, e a gente finalizar a live. Conto com todos vocês. Daqui a pouquinho a gente volta. Até já. Entra de novo. De volta, né, Leão? De Mas você volta, não quero. desculpa, tá? Você desculpa, mas é porque a gente tem só uma hora, senão cai, né, no meio. E eu tava falando com o pessoal que o papo tá tão bom, tão gostoso, tem tanto conteúdo, que é quase impossível fazer só em uma hora, né? Mas aí você estava falando uma coisa, né? É um papo assim que, né, Eu estava. infelizmente foi a realidade, né, do público, né, GLBTT na década de 70, 80, né, e até meados de 2000 praticamente, né, essa questão da violência e tudo. Infelizmente, né, muita gente foi vítima disso, né, nas escolas, né, nos locais onde saía, nas noites, né, era muito perigoso. Aí você falou que você foi muito espancado. Pode continuar o que você estava falando. Você falou dessa coisa da violência. O grupo gay da Bahia, que computa isso, diz que até hoje um gay é morto por dia no Brasil. Pelo menos um gay é morto por dia no Brasil. Quer dizer, é muita coisa, né, gente? Então, eu lembro que eu era muito espancado, fui várias vezes espancado. Fui aqui em São Caetano, uma vez que eu estava vendendo o ingresso de um espetáculo que eu fazia. Aqui em São Paulo fui várias vezes, mas espancado com muita violência mesmo. Assim. E eu lembro que eu estava sentado aqui tomando um cafezinho, de repente passou esse jipe com os garotos e umas garotas, e eles gritaram, Leão Lobo, que eu já estava na televisão, aquela coisa, né? E aí, mas na hora eu estremeci como se eu fosse ser espancado. E aí eles desceram todos correndo e vieram, a gente pode beijar você? Porque a gente é seu fã. A gente está indo para uma balada, diz que tem uma balada LGBT que é muito legal, você dá a dica para a gente, que é na Lapa, não sei o quê. E eu indiquei para eles, falei, o som de lá é maravilhoso e tal, tal, tal. E aí, quando eles foram embora, eu sentei ali onde eu estava e comecei a chorar, porque eu falei, meu Deus, há 10 anos atrás, eu estaria sendo espancado mesmo. Né? Sim. E hoje, não, você vê os garotos e as garotas, tem outra cabeça, né? Mudou completamente. Né? E isso é muito importante. Então, isso me emocionou muito e eu fiquei. Eu tive a ideia, né, bem clara,
de como esse movimento que a gente fez, e que nunca pegamos em armas, nada, foi um movimento de amor, de alegria, de os simpatizantes, né, na Avenida Paulista. Eu todo ano desfilo na parada, esse ano vai ser sábado agora, vai ser Sim. pela internet, uma live às 19 horas, né? E você sabe que quando eu desfilo, eu vejo aquelas senhorinhas com a família, com os netos, com os filhos, e elas me jogam um beijo, eu te amo, eu te amo. E eu lá em cima do carro, aceno para elas, eu fico pensando. Um dia eu estava com o Suplicy, eu, Suplicy e o Bruno Galhaço, quando ele fez a Só um novela minutinho, a América. Roberta Miranda entrou ali mandando um beijo para você, tá? Essa é um amor, eu amo. E você sabe que eu estava em cima do trio, eu, o Suplicy e o Bruno Galhaço. Tinha sido a novela América, da Hum. Glória Pérez, que ele fazia um gay, né, o Bruno, então ele foi convidado para a parada. Então nós estávamos em cima do carro, assim, e aí estava aquela loucura. Aí chegou uma hora que os seguranças da Globo entraram e levaram o Bruno embora, porque estavam com medo que ele fosse assediado demais e tal, enfim. E aí o que aconteceu? Eu e o Suplicy viramos para trás, assim, olhamos a Avenida Paulista, tinham 5 milhões de pessoas na rua. Era forrada a Avenida Paulista, que já emociona a gente, coberta, a gente não via o chão dela a quilômetros, né? Então o Suplicy me olhou e falou assim: você lembra de como tudo começou? E eu olhei para a cara dele e começamos a chorar e nos abraçamos. E eu lembro que esse momento foi outro momento lindo para mim. Então, eu acho que ativismo é importante, sim, como agora. É um momento que o Brasil está precisando que a gente tome partido e que a gente vá para as ruas ou faça alguma coisa, ou pela internet, né, para mudar a história do nosso país, que está indo para o beleléu, como a gente fala, né? Mas e aquele momento também era muito importante, né? Então eu acho que o ativismo é importante, mas tem que ser levado a sério e assim, de preferência, como a gente fez, né? Com paz, com sabedoria, né? Então eu realmente tenho muito orgulho de ter sido. Engraçado, né? As pessoas, né? O ser humano ele tem muito que evoluir. Não todos, mas a grande maioria, né? Porque somos todos humanos, né? Eu sempre falo que o mais importante para a gente viver, nós temos todos de graça, independente de ser um morador de rua, de ser um bilionário, que é o ar. Sem o ar ninguém vive, né? E as pessoas têm que parar com isso, né? Porque o que importa é o caráter da pessoa. Né? Essa questão da sexualidade, né? Seja ela em qualquer segmento, né? A escolha que a pessoa fez, isso é um direito dela, que todos nós somos livres para escolher. Né? E isso nada tem a ver com caráter. Então, né, quantas pessoas, né, quantos gays, né, que têm assim, um caráter, né, maravilhoso, são pessoas que cuidam da vida deles, não prejudicam ninguém, né? Isso que é importante. Né? A mesma coisa a questão do racismo, né? Que importância tem se a pessoa é branca ou negra? Né? Desde que seja. Todo mundo é humano, né? Então as pessoas têm que amadurecer e passar a ver isso de uma maneira mais. Né, Aliás, com mais atenção, né? aliás, o momento hoje, eu acho que é a luta mesmo pelo racismo, que todos nós devemos encampar. Né? Quer dizer, a nossa continua, né? A LGBTI, mas eu acho que hoje todo mundo tem que encampar essa luta que está forte e que tem que ficar mais forte, que é contra o preconceito racial. Né? Agora nos Estados Unidos, isso que tem acontecido toda hora aqui no Brasil, né? Com aquele menino lá da favela, lá Sim. do Janeiro, né? Enfim, vários exemplos. Essa da moça do Recife, né? Que foi uma fatalidade, mas que teve um lado de preconceito forte, né? Porque se fosse a filha da patroa, o filho da patroa, com certeza a empregada não faria aquilo que ela fez com ele no elevador, né? Com o menininho no elevador. Então, eu acho que essas coisas têm que ser colocadas, sim. Nós temos que brigar pelos nossos direitos, mas sempre em paz. Né? Eu acho que a melhor coisa é lutar em paz. Né? Só mais dois assuntos. Eu queria que você, já que a gente entrou nesse assunto, eu queria que você comentasse uma cena que eu acho que, né, muitas pessoas de outras gerações pensaram que não ia viver para ver, né, que foi a cena do beijo, né, na novela das 9,
entre o Félix e o Carneirinho, né, que é o Thiago Fragoso e o Matheus Solano. O que você achou dessa cena? Você achou que... Me comente. Olha, eu nem gostava da novela, porque eu Sim, achei que a novela começou, teve uns desmandos, ele era o grande vilão da história, de repente ele virou mocinho. Quer dizer, eu acho que era um erro de dramaturgia essa novela. Amor, como é a vida, não é Amor à Vida, né? Amor à Vida, é Amor à Vida. Mas aquele momento foi realmente deslumbrante, porque os dois atores fizeram com tanta verdade, tanto o Matheus Solano quanto o Thiago, né? Que atores maravilhosos. Então, realmente, eu fiquei encantado com a cena. A novela eu não gostava, mas a cena foi deslumbrante. Quebrou paradigmas, né? É, Quebrou todos os paradigmas. Agora, sobre a audiência, né? Se comenta muito, né? Você acompanha, lógico, né? Na notícias de variedade sobre novelas, né? Que as novelas antigas estão dando, as reprises estão dando mais audiência que as atuais. No caso, a novela das 9, né? Que hoje está dando entre 35, por aí a média, né? E o Amor de Mãe, né? Estava dando por volta de 30, né? essa novela nunca devia ter voltado, porque essa Hum. novela, ela ser muito fraca, ser datada, caricata, ela é muito ruim. Eu fiquei pensando, por que a novela do Aguinaldo é ruim? Porque é sempre uma caricatura do ser humano que ele faz. Ele nunca coloca verdade mesmo nos personagens. É tudo para cima, é tudo gritado. Ele aprendeu muito pouco com o Dias Gomes, né, o Aguinaldo Silva. Então, eu acho essa novela péssima. Está dando audiência porque as pessoas não têm outra coisa para ver. Mas, agora, a novela das sete, da Rosane Svartman e do Paulo Alves, é uma obra-prima. É uma maravilha, né? Totalmente demais. E a novela que não está dando audiência, mas que merecia, porque é deslumbrante também, é a do Alessandro Marson e da Teresa Falcão, a novela Novo Mundo. É deslumbrante. Eu adoro, eu fico esperando. Olha que eu já assisti, mas eu fico esperando que você fosse assim, novidade para mim, né, ver essa novela de novo. Eu tive uma conversa com ele, nós estávamos falando sobre isso. Ele falou que quando entregou a sinopse, tinha medo, né, de não acontecer, porque ser uma novela de época, né, o orçamento muito alto, até que o diretor, né, falou, não dá para fazer, e né, tem personagens super marcantes, vem aí a continuação dela, né, nos tempos do Imperador. Então, e eu acho assim que, infelizmente, né, se não tivesse esse momento que nós estamos vivendo, seria melhor. Mas eu acho que casou muito bem a volta dela, porque ela termina e começa a outra, que é a continuidade, né? Então Vai isso ser vai ser muito bom. E sobre a quarentena. Pode falar primeiro. Nádia, que parece que dia 13 agora de julho, eles recomeçam mesmo a reabrir os estúdios Globo. Parece que em agosto já estão gravando e as novelas vão voltar mesmo, né? E eles estão já estabelecendo os protocolos de volta e tal. Eu achei engraçado porque a SIC, que é muito ligada à Globo lá em Portugal, ela já voltou, né, com as novelas. E a mocinha da novela, quando vai beijar, ela beija uma bolinha, assim, é uma bolinha de golfe, uma bolinha amarela, e ela beija assim, quando ela encosta a boca, corta. Aí depois na edição eles vão juntar com a boca do galã. Eu sei que Interessante. aquilo vai ser o mesmo protocolo, mas que é esquisito, né? A língua passar na bolinha não é legal. É meio dúbio isso, né? Agora, a quarentena, né, Leão, eu sempre falo isso, sem ser repetitivo, mas né, quem diria que também que iríamos viver o que nós estamos vivendo, né? Porque uma pandemia aqui no Brasil, né, aconteceu em 1918, né, na mesma proporção dessa, embora a população fosse bem menor, né? Mas ela está nos ensinando muita coisa. Né? O que você tem feito nessa quarentena? Como você está fazendo para passar o tempo? O que você descobriu? Eu tenho lido muito. Agora estou lendo La Caica, que foi o meu primeiro editor, como eu falei. Eu não tinha lido ainda, estou lendo agora. Li a biografia da Fernanda, li um livro de um autor do Príncipe Maluco, esqueci o nome dele agora, mas é um autor do Nordeste, sobre um garoto de programa. Olha, eu li tanta coisa que eu nem lembro mais de tudo que eu li.
mas eu adorei essa parte. Agora, o que me preocupa nessa quarentena é essa coisa assim, falando assim, nós vamos voltar, mas vai ser um novo normal. Isso me incomoda profundamente, porque eu não quero um novo normal, eu quero o meu normal de antes. Mal de Então, pau. achar uma vacina, né? Parece que agora o Instituto Butantan parece que fez um acordo com a China, parece que vai ter uma vacina, né? Mas só o ano que vem. E eu não aguento mais essa coisa. Porque como é que a gente vai ter? Todo mundo de Como máscara. você vai encontrar a filha, a neta, né, um amigo sem poder dar um abraço, né? Não tem como, né? A gente não pode se conformar com esse novo normal que eles querem que a gente. Né? Eu acho que tem que ter um jeito de resolver. Resolver de fato, né? Pelo amor de Deus. E eu acho que essa falta de perspectiva tira a esperança das pessoas. Eu acho que o grande problema dessa quarentena não é a quarentena em si, ou oitentena, ou sei lá, centena, né? O problema é a falta de perspectiva. Quando vai acabar? Como vai ficar? Como é que a gente vai ficar depois? Quer dizer, ninguém tem resposta. E a gente perde um pouco a crença na ciência. Que a gente tinha uma crença, né, nos nossos cientistas, né, isso aqui, e você vê que não é uma coisa do Brasil, é do mundo. Ninguém tem uma solução. Como é que um vírus pode ser maior que tudo, né? Ele parou o Então, mundo, né? é assustador. Quer dizer, com Sim. tanta pesquisa, tanto que se investe em pesquisa no mundo inteiro, e ninguém tem uma noção maior do que vai ser, do como vai ser, né? E isso é que é triste. Né? Agora, a gente não pode ter esperança, de jeito nenhum. Podemos de jeito. Uma hora Agora, que engraçado, né? Lá fora, né? Porque notícia, cada país dá o que lhe convém, né? E nós que estamos aqui no Brasil, a gente está se sentindo muito seguro por causa dessa bagunça, né? Esse tanto de contradição, né, entre os nossos governantes, né, com o secretário, com esse e com aquele. Isso causa muito desconforto na população, muita insegurança, né? E exata. então parece que no Brasil tudo está mais complicado. O que você acha? Eu acho que sim, porque há um desgoverno, né, que, enfim, não levou a sério o problema, né, e deixou na mão de quem quisesse resolver. E aí os governadores tomaram a frente, e agora os governadores parecem que estão sendo punidos por terem defendido a população, né? Então, e na verdade, se você perceber, no fundo, todos estão fazendo política, né? Os governadores estão fazendo política, o presidente está fazendo uma antipolítica, né? Porque é um absurdo que esse homem faz, né? Enfim, mas ele nem conta mais, né? Você vê que a gente nem respeita, né? Agora, o problema são os governadores, que a gente quer levar a sério, mas está difícil, porque a gente percebe também que eles estão usando politicamente, né? O que está acontecendo, né? Então, isso é muito triste. Agora conta pra gente, nas redes sociais, né, enquanto você está fora da TV, daqui a pouco a gente vai falar quando você volta, né, onde que as pessoas vão te achar, no YouTube, tem o Portal do Leão, né? Conta pra gente. Portal é www.portaldoleãolobo.com.br. O velho já está fazendo 18 anos, meu portal. É um dos mais antigos. Tem também o meu Instagram, que é o Leão Lobo TV, o meu Facebook, minha fanpage, que é Leão Lobo Oficial, mas lá não entro muito, não. Quando eu entro, dá para conversar, mas raramente eu entro lá. Agora, eu estou mais no Instagram mesmo. Né? E agora o meu canal, né, que é canal Leão Lobo, no YouTube, e toda semana novo, vindo aí com novidades. Deixa a pandemia passar, a gente vem com mais novidades. Gente, essa live, né, para quem perdeu, né, ela vai ficar disponível no canal da editora no YouTube e no IGTV também. Então, as pessoas que quiserem acompanhar o trabalho do Leão, segue eles nas redes, né, lá no canal do YouTube, no Instagram, né, tem um portal dele, né, vocês podem seguir em todas essas plataformas. Deixa eu só olhar. Está escrevendo. Oi? O Silvio já está escrevendo novela na Globo, para valer, né? Não, a sinopse já está pronta, né, já
já está em andamento, em breve vamos ter novidades, né? Mas eu espero primeiro, quando eu falo isso, muita gente fala assim, ele é louco, mas eu não tenho intenção de trabalhar na Globo, por enquanto, entendeu? Eu quero trabalhar na Globo como mudar a direção, essa direção que está lá agora, entendeu? Quando mudar, aí se eu tiver feito sucesso e eles tiverem interesse, a gente conversa, mas antes disso, Tá não. difícil. Agora, Então, eu estou vendo muita gente perguntando aqui quando é que eu volto para a TV, né? sim, é isso que eu ia te perguntar. Você volta quando? Né, por 10 ou 1000, que você faz toda a diferença, né, por triturando. Eu brinco que o norte é o Carlos Nascimento. O dia que ele voltar para o SBT Brasil, eu volto. Né? Porque ele também. Ou o Silvio, né? O dia que o Silvio voltar, eu também volto, né? Porque o Silvio também é um grupo de risco. O Ratinho voltou, mas voltou mais ou menos, né? Ainda está meio. Então, eu estou esperando esses dois. Ou o Carlos Nascimento ou o Silvio voltarem. Aí eu volto. Mas estou morrendo de O Leão está de volta aí, né, no 10 ou 1000, no Triturando, né? E com as pulguinhas dele nos contando tudo, todas as novidades sobre os bastidores de TV, de famosos. Leão, querido, eu queria te agradecer muito por essa atenção, por ter, né, dedicado esse tempo aqui, dizer que você é especial, né? E te agradecer. Oh, querido, do fundo do meu coração, eu que te agradeço, adorei participar e quando quiser, só chamar, viu? Você também, querendo, né? Se quiser fazer a entrevista, é só chamar também. Obrigado. E Tá sucesso bom? aí no seu. Tá. Nós temos mais live, ó, na terça-feira, tá, dia 16, eu vou estar batendo um papo com João Ximenes Braga, autor da novela Lado a Lado, que foi ganhadora do Emmy, né? E coautor de Babilônia. No dia 18, vou estar com Carlos Nunes, que é um ator super importante, já fez vários seriados na Globo, tipo a Diarista, entre outros. Né? Depois eu tenho um bate-papo com a Rita Cadillac, nós vamos ter um papo legal. Né? O Marcílio Moraes, né? Ele vai contar um pouquinho para a gente sobre. Nós vamos conversar bastante sobre novela. E o Cauê Campos, que virou o sétimo guardião no final de O Sétimo Guardião. Aquele ator que era o Feijão, né? Não sei se você lembra. Eu vou estar batendo um papo com ele dia 30. E em junho aí nós temos outras pessoas. Temos a Thelma Guedes, entre outros convidados super especiais. Um beijo para ela. Essa é uma das minhas favoritas também. Então tá. Então eu te agradeço, tá? Muito. E vou despedindo do público, dizendo que a gente vai estar de volta aqui na próxima semana. Curte nosso canal lá no YouTube, nas nossas redes sociais. Um beijo a todos, um beijo no seu coração, Leão. E até a próxima. Isso. Dignidade já e sempre. Beijo, beijo a todos e até a próxima.